Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que fala a respeito a cura de um coxo. Eu quero falar sobre problemas que desvia a atenção do templo. Essa mensagem, ela fala de um homem que não andava, de um homem que nunca pulou de alegria. E a Bíblia também, ela me diz que este homem, depois que foi resolvido o seu problema, ele agora glorificava o nome de Deus. Essa mensagem fala a respeito de um homem que não entrava no templo. Mas eu quero ir mais além, trazendo para os dias atuais. Existem vários problemas que nos tiram a atenção de chegarmos na casa do Senhor. Eu sei que você sabe que tem muitos problemas que impedem que a gente venha à casa do Senhor. Já aconteceu com você hoje eu vou à igreja. Com alguns instantes houve uma discussão. E você diz o quê? Hoje eu não vou. Por quê? Problema. E esse problema desviou a atenção de você vir à casa do Senhor. Mas não é um problema somente que vai desviar de você vir à casa do Senhor, mas sim de buscar a Deus também. Isso impede muitas coisas. Antes, no início de minha fé e carreira cristã, se houvesse qualquer problema em casa, meu coração ficava muito raivoso e com muita raiva. E a gente discutia ali. Sabe qual era a minha atitude? Hoje eu não vou para canto nenhum. E eu ficava em casa. Porque existia um problema que desviava a minha atenção de chegar na igreja, no templo. Se tem um lugar bom que você deve praticar a sua oração, seu louvor, eu vou citar 2 lugares excelentes e ótimos. Primeiro, nossa casa. Segundo, o templo da casa do Senhor. Porque o templo é um lugar que a gente se reúne para louvar a Deus. Temos a liberdade de louvar, exaltar, glorificar. Temos a liberdade de ouvir a sua mensagem por homens e por mulheres que ensinem, que estejam aptos para ensinar a palavra de Deus no templo. E quando a gente resolve entrar na casa do Senhor para se edificar com a palavra de Deus, acontecem coisas no reino espiritual que interferem no meio físico da gente. Alguém vem nos atrapalhar. Alguém vem com conversas para tirar a gente do foco de chegar à igreja, à casa do Senhor. E nós ficamos detidos. Então isto desvia a atenção da gente. O que é que desvia a nossa atenção da casa do Senhor e até mesmo de buscar ao Senhor? A mídia é um dos meios mais poderosos que hoje existe de fazer com que a gente seja desviado por essa mídia. TV, redes sociais, telefones, internet, tudo isso vai desviar nossa atenção de chegar na casa do Senhor.
E quando a gente cai na realidade, a gente está fraco. A gente já não tem o vigor de ir fazer alguma coisa para o Senhor. A igreja não vou mais. Louvar não vou mais. Ler Bíblia eu não consigo mais. Orar piorou. Porque essas coisas são problemas que desviam nossa atenção de ir à casa do Senhor e de buscar a presença do Senhor. Então tem que ser resolvido isso, para que a gente se sinta mais forte e vir à casa do Senhor. Então, vamos falar sobre a palavra, sobre a vida deste homem que era coxo. Um homem que nunca andou. Ele já nasceu sem andar. As pernas deste homem, elas não conseguiam ficar de pé, se firmar no chão. E parece-me que hoje, com este mesmo problema em casa, elas não conseguem mais se levantar, elas não conseguem chegar à casa do Senhor como chegava antes. Há pessoas que vocês conhecem talvez, ou já ouviu falar, pessoas dizem assim: eu não frequento o templo, mas também não tenho nada contra quem frequenta um templo. Eu não consigo viver se eu não chegar na casa do Senhor, porque aqui é um lugar de glória, é um lugar que a gente tem a liberdade de crescer, de dar glória a Deus, de aprender, de sentir a presença do Senhor. É um lugar que eu tenho a oportunidade de ouvir o Senhor falar, de crescer na doutrina da igreja espiritual falando. É aqui que eu tenho a liberdade. E na sua casa também você tem essa liberdade. Então, no versículo 1, vai iniciar o versículo falando de dois personagens. O nome de um é Pedro e o nome do outro é João. E diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A Bíblia está dizendo que aqui tinha dois homens de Deus, cheios de Deus. Sem Deus eles não conseguiam fazer nada. Mas a Bíblia diz que eles tinham um momento para ir aonde? No templo, fazer o quê? Orar. Tem gente que vai a um templo para paquerar. Errado. A tua intenção for nisso, errado. A gente vem a um templo para glorificar o nome do Senhor, para adorar ao nome do Senhor. Esse é o principal motivo que nós devemos vir à igreja. Tem pessoas que entram na igreja para ficar observando outras pessoas. Errado. Nós não viemos ao templo para ficar olhando um e outro. Nós viemos ao templo para olhar para Jesus, para o alto, para o trono da graça, porque é de lá que vem o meu suprimento, a minha ajuda e a minha força. Infelizmente tem esses tipos de pessoas que vêm à casa do Senhor para ficar observando o procedimento do culto e depois sair falando quem acertou e quem errou. Está errado. Pedro, João, eles subiam ao templo para fazer o quê? Orar, orações. Eles falavam com Deus. Se você voltar nos evangelhos, você vai ver Jesus dizendo: a minha casa é casa de oração.
Quando a gente vem ao templo, a gente vem falar com o Senhor, contar os nossos problemas, as nossas situações. Papai, eu estou ruim, eu estou fraco, me ajuda. E Ele vai responder, porque você está no lugar que veio para orar, falar com Deus, e Deus vai responder a tua oração. E esses homens tinham compromisso, esse compromisso de oração também. Aí no versículo 2 vai dizer que era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro e João iam ao templo fazer o quê? Orar. Mas todos os dias, quem estava na porta do templo era um coxo. Este homem coxo de nascença, ele já nasceu assim. Ele não se firmava entre suas pernas, entre o chão, por sobre o chão. E os seus amigos ou familiares todos os dias carregava este homem e colocava onde? De frente da porta do templo, que era chamada Formosa. E quando eu olho essa mensagem, eu olho essa cena, tantas pessoas que estão a um passo de mudarem a sua vida, elas ficam a um passo da porta, a um passo do templo, a um passo de conhecer Jesus. E este problema persistia da sua infância até ele adulto. E este homem era colocado perante a porta do templo, que era chamada Formosa. Ele ia pedir uma coisa, o quê? Esmola. Nós podemos ver que a condição financeira era baixa, ruim, péssima. Ele pedia esmola. Então ele tinha dois problemas. Primeiro, ele era coxo. Segundo, ele era pobre. Necessitava de alguma coisa, de alimento, de dinheiro para a sua sobrevivência. E eu comparo esse tipo de pessoa com as pessoas que existem hoje em nosso século, no nosso cotidiano. Pessoas que têm um problema, mas elas nunca vêm à igreja, nunca vão até Jesus. Elas ficam sempre a um passo de Jesus e a um passo da igreja, da casa do Senhor. Por isso que é uma luta você chamar uma pessoa que não é crente para chegar aqui. Chame 10, vem uma e vem na marra. Mamãe dizia, David, vamos para a igreja. Eu dizia, não, mãe. É uma luta. E quando eu ia, o relógio de antigamente, ele não passava, parece. Ele ficava lá colado. Eu olhava o tempo todo. Esse culto não acaba. Eu ficava agoniado. Mas não sabia eu que ali era um lugar de ouvir a voz do Senhor. E eu não dava ouvido. Então as pessoas têm um problema e elas ficam perto, mas nunca entram em uma comunhão com Deus. Elas nunca que dizem, Senhor, eu quero entrar no templo, eu quero ter uma comunhão contigo. Não, elas ficam daquela porta para lá. E aquele problema estava desviando aquele paralítico, aquele coxo de entrar no templo. A Bíblia não relata que ele já tinha entrado, mas ele entrou uma única vez quando ele foi curado. Mas a Bíblia não fala que ele tinha entrado antes, mas ele ficava perante a porta, diante a porta do templo chamada Formosa. Eu observo hoje, tem tantas pessoas que têm a chance de mudar a sua vida, de ter uma vida melhor com Deus, com o Espírito Santo,
e não tomam atitude. Elas priorizam a sua necessidade e se esquecem da casa do Senhor e se esquecem de andar nos caminhos do Senhor. Quem sabe você tem uma Bíblia em casa, está tão perto da Bíblia e não lê. Quem sabe muitas pessoas moram tão perto de uma igreja, de um templo, mas não vêm ao templo na casa do Senhor. Porque existe um problema, existe um bloqueio que a gente dá ênfase a esse problema e nós ficamos detidos. Por isso que nós não, se for desse jeito, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O que é que ele precisava? Dinheiro. Ele pedia esmola. Para que entrar no templo se ele está precisando de dinheiro? Não é? Para que eu vou entrar no templo se aqui eu posso pedir? E ele ficava no lado de fora, pedindo dinheiro, pedindo esmola. Ele queria sobreviver. Mas o Senhor é o alimento que nós precisamos. Porque a palavra do Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus é o nosso alimento. Então as pessoas já não agem mais pela fé, é pela carne, não confiam mais. Está tão perto de Deus, está tão perto de uma igreja, está tão perto de ter uma vida transformada pelo Espírito Santo, mas ficam na beira, na porta, no caminho, e as suas vidas cada vez mais piorando todos os dias piorando. E nesse momento este homem, no versículo 3, Pedro e João, ele viu essa cena. E aquele homem viu Pedro e João que estavam entrando aonde? No templo. E ele observou que Pedro e João estavam entrando no templo. E implorava que lhe dessem uma esmola. Então este homem começou a implorar por uma esmola, por uma ajuda. Existem pessoas lá fora pedindo ajuda. E o dever de homens e mulheres de Deus é ajudar essas pessoas. Muitas vezes nosso coração, nosso ego fala: não ajuda, não é? Temos que ajudar. Sabe por que tem pessoas lá fora? Porque ouviram mau testemunho de pessoas que frequentam o templo. Sabe o que eu já ouvi dizer? Quando eu vou ser crente, jamais que eu irei fazer parte de certa denominação. Por quê? Eles são rígidos ao extremo. Sabe o fariseu? Ele colocava um peso no ombro das pessoas, mas ele mesmo não colocava o peso que ele colocava no ombro das pessoas. Por um mau testemunho de muitos que se dizem crentes, que frequentam o templo, as pessoas estão lá fora, elas não entram, elas parece que têm um medo de entrar na igreja. Estou de bermuda, não posso entrar. Eu não quero ser crente. As pessoas impedem que os coxos entrem. Aqueles que se dizem do ministério, que se dizem que carregam a Bíblia, que são santos, ele muitas vezes impede que as pessoas coxas, paralíticas, entrem na casa do Senhor. Mas a minha Bíblia diz: vinde como estáis, e quem vai transformar é quem? O Espírito Santo de Deus. O nosso dever não é deixar as pessoas na porta, mas o nosso dever é trazer para a casa do Senhor, levar elas, conduzir ela para Cristo Jesus. Esse é o pastor dos pastores e pai dos pais. Ele é o Senhor que cuida de cada um. Porque um dia eu e você estava um passo à frente da igreja, um passo
um passo atrás, melhor dizendo, não à frente, atrás, recuado dos caminhos do Senhor. Mas um certo dia o Senhor nos guiou, o Senhor mostrou, esse é o caminho, e hoje nós estamos aqui, na casa do Senhor, louvando ao nome do Senhor. E aquele homem, quando olha Pedro e João, ele vai rogar agora por uma esmola. Ei, me dar uma ajuda, uma esmola, estou necessitado. E as pessoas lá fora estão gritando por socorro. Mas Pedro e João vai dar uma lição de moral para a gente hoje. Ele vai ensinar como deve proceder com essas pessoas. E no versículo 4, diz que Pedro e João estavam fitando os olhos e disse para aquele homem: olha para nós. E no versículo 5, a Bíblia vai dizer que ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem possuo ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Veja que maravilha, que bênção de Deus. Aí Pedro e João param e disse: olha a gente. E ele ficou olhando para aqueles dois homens de Deus e ele pensou: agora eu vou receber uma quantidade, agora eu vou receber uma ajuda, eu vou receber um dinheiro para poder inteirar aqui, para poder me alimentar, agora eu vou receber. Mas a resposta dos homens de Deus foram essa: olha para a gente, eu não possuo nem ouro, não possuo nem prata. Não é que eles não tinham dinheiro, eles tinham dinheiro. Mas tem pessoas que ajudam errado, de uma maneira errada, de uma forma errada. Eu não possuo nem prata, nem ouro, mas eu tenho uma coisa que eu vou te dar. E aquele homem contente e feliz pensou que ia receber um dinheiro. Ele disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não vou te dar o que você pede, mas eu vou te dar algo que você está querendo. Tudo que a gente precisa é de Jesus, é do poder de Jesus, é do Espírito Santo de Jesus. A gente, quando está lá fora como um coxo, paralítico, o nosso desejo são em coisas carnais, em coisas materiais. Mas nós temos que olhar, temos que almejar pela fé algo melhor, algo espiritual, que é Jesus, que é a ajuda do Senhor Jesus. E naquele momento Pedro e João disse: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tudo que a gente precisa, que a gente precisou um dia, alguém nos ajudou. E agora que eu recebi uma ajuda, eu estou pronto para ajudar as pessoas que necessitam. E as pessoas que estão diante da porta e não entram, diante de todas as chances e oportunidades de seguir a Jesus e não aceitam Jesus, essas pessoas querem um estímulo, querem uma palavra, querem uma ajuda. E Deus conta comigo e com você para ajudar essa pessoa. Ele não podia ficar de pé, mas ele disse: levanta, como eu te ajudo? Tem pessoas em nossa família que estão prostradas, caídas, arrasadas, mas Deus quer te usar para essa pessoa, para dizer: fulano, se levanta, como eu não posso me dar a mão? E ali a ação do Espírito Santo vai agir naquela pessoa vai se levantar no nome de Jesus.
E a vida dela vai mudar completamente, porque você foi um canal de Deus para a vida dela. E naquele momento Pedro e João disse: levanta e anda, me dá a tua mão. Versículo 7. E tomando pela mão, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Você crê que alguém da tua família vai entrar com você aqui feliz e alegre? Aquela pessoa que é tímida vai dar glória a Deus. Aquela pessoa que alguém que você convidou e nunca disse eu não vou para a igreja, mas nesse dia quando você convidar, ela vai dizer eu vou para a igreja, pai, mãe, tio, seja lá quem for, eu vou com a senhora. Chegou um tempo na minha vida que eu disse: Deus, não era evangélico, eu disse: Deus, se tu me ajudar a passar de ano, eu vou para a tua casa. E um dia minha mãe à tarde disse: David, vamos para a igreja. Eu disse: não. Mas na mesma hora eu me lembrei, eu passei de ano, eu disse que ia chegar lá. Eu disse: mãe, de que hora é? Já já, se arruma. E eu fui. Deus falou poderosamente comigo naquela tarde, e eu me alegrei. E hoje eu estou aqui com vocês, glorificando ao nome do Senhor Jesus. E nesse momento, escuta, este que era agora coxo, ele está andando, está saltando e está o quê? Glorificando a Deus. Aquela pessoa que está cabisbaixa, que está sem direção, e você conhece ela, é com ela mesmo que você vai entrar no templo de mãos dadas para adorar a Deus junto contigo. Isso vai ser tão maravilhoso quando isso acontecer, meu irmão. Eu sei que as mães almejam seus filhos aqui dentro. Vai acontecer no nome de Jesus. Se você está orando, está buscando a Deus, se você faz as coisas de Deus com decência, com ordem, com sinceridade, os que estão lá fora vão entrar no templo. Tudo aquilo que impedia vai cair por terra, ele vai entrar livremente, como este homem aqui. Ele estava lá o tempo todo, lá com as pernas lá duras, lá não se levantava, mas esse dele se levantou, andou e foi direto para o templo. Era só dar uns 2 passos, ele entrava no templo. E ele nesse dia entrou. E ele fez uma coisa, glorificou a Deus. Ele exaltou o nome de Deus. Ele entrou saltando e louvando a Deus. Pedro e João conduziram aquele homem para os caminhos de Deus, para a igreja. Seja esse homem de Deus na tua casa, no teu trabalho. Conduza as pessoas para Deus. Para Deus. Porque a ação de conversão quem faz é o Espírito Santo. Faça a tua parte como homem de Deus e deixa Deus trabalhar. E Deus vai trabalhar no nome de Jesus. Aí no versículo 9 diz que viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Quem era tímido vai dar glória. O povo vai dizer: quem é esse que está dando tanta glória? Não é verdade? Quem é esse que era tímido agora está louvando? É crente. Aí vem agora os fofoqueiros. Vem agora aquelas pessoas que em vez de ajudar piora. Agora ele virou santo. Virou santo mesmo. Tem que dar glória a Deus mesmo. Eu era tímido para dar glória na igreja. E disse: Deus, está errado, tira essa timidez de mim. Isso não pertence ao Senhor. Lá fora eu falava tanto palavrão até ficar rouco. Eu, para dizer que era rochedo, né, a linguagem dos meninos, rochedo. Fosse ao campo hoje, eu disse: fui. Mentira. Olha como eu estou rouco. Tudo gritar, tudo mentira. Mas aqui dentro nós temos a liberdade de dar glória a Deus, de louvar a Deus, porque isto é a ação do Espírito Santo em nossa vida, e nós estamos confirmando que Deus está agindo e Deus está aqui. Ele deu glória a Deus, ele foi curado, ele viu o milagre, aconteceu no corpo dele, ele disse: eu estou sarado, eu posso andar, e glorificou a Deus com alegria. Aí o povo viu ele andar e a louvar, começaram a ver.
Versículo 10. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. As pessoas vão ver aquele coxo entrar no templo. As pessoas vão ver aquela mulher que é coxa com compromisso com Deus. Quem sabe alguém olha, mora perto da igreja, poderia estar na igreja, poderia estar servindo a Deus, mas neste dia vai ver essa pessoa aqui, junto com a gente, dando glória ao Senhor Deus.